os olhares da pessoa com deficiência na UFMG, tá? Para a gente pensar um pouco mais globalmente, não ficarmos só na relação com a pessoa com deficiência visual. Mas eu acho que é interessante porque é importante a gente trabalhar com essa perspectiva, já que a perspectiva que eu vou trabalhar aqui é uma perspectiva mais coletiva, de construção mais coletiva. Então, eu acho que é importante a gente também englobar aí as outras deficiências, as outras questões que necessitam aí do apoio profissional especializado ou do atendimento especializado para os seus fins acadêmicos ou institucionais da UFMG, tá bom? Por isso que eu mudei aí, eu já peço desculpa para a gente poder dar nesse sentido. Também dizer que eu estou fazendo, com as pessoas cegas, eu estou utilizando como base para minha leitura a minha Braille. Então vai ter alguns momentos que eu vou ter um pouquinho de delay aqui com a leitura, mas a gente vai caminhando junto aí, eu peço paciência também das pessoas videntes em relação a isso. Até porque o meu slide aí que está aparecendo para vocês é um slide bem rudimentar que eu fiz, então ele não é um bom slide. Visualmente não está lindo, maravilhoso, mas eu acho que é só para vocês irem tendo noção do que eu estou falando, para a gente poder ter parâmetro, né? Eu pensei em fazer uma maldade com os videntes, mas eu não fiz isso. Eu não ia usar slide, sabe? Para vocês dormirem um pouquinho. Então. Mas aí depois eu pensei, não, eu vou usar o slide, né? Vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais acadêmico, né? A gente está no FMG, então eu vou usar o slide, tá bom? Mas eu queria dizer também que agradecer muito aí a presença de vocês, a oportunidade que a coordenação, que o grupo deu para que eu estivesse aqui. Dizer que falar disso é uma coisa muito especial, justamente porque está ligada diretamente à minha luta enquanto pessoa com deficiência ao longo da minha história, né? Está intimamente ligada à minha história. E falar disso aqui na UFMG é um pouco mais interessante, justamente porque eu sou um dos primeiros servidores com deficiência visual da UFMG, antes de mim tiveram outros, é óbvio. Mas eu estou lá, né, na administração central, na reitoria, o tempo todo lidando com essa questão de inclusão, vendo os desafios e as delícias, né, da UFMG, mas ao mesmo tempo também estou fora da universidade, fazendo coisas fora da universidade, para também garantir que as pessoas com deficiência tenham direitos, né? Então eu pus assim, pode passar o slide, o segundo slide, o primeiro está escrito assim, quem sou eu, né? Quem não me conhece saber quem sou eu. Eu sou servidor técnico da UFMG e sou estudante da UFMG também. Eu sofro as duas ações, né? Eu sofro a ação de ser funcionário técnico administrativo e sofro a ação de ser estudante, né? Eu sou estudante de uma pós-graduação chamada Transtorno do Espectro Autista, né? Eu saí da deficiência visual, fui lá para o autismo, estudar autismo, né? Justamente para entender um pouco, porque os alunos que estão lá me interpelando, na maioria das vezes, são autistas, né? E deficiência visual, de alguma maneira, eu vivo ela, então eu sei mais sobre ela. E o autismo ainda é um grande desafio, principalmente o autista adulto, né? É um grande desafio. Nós lidamos com autistas adultos na universidade, né? E a gente está tentando entender um pouco essas pessoas extraordinárias, que são extraordinários, os autistas, e a gente está tentando entender um pouco isso. Então, eu sou um aluno de uma pós-graduação também. Eu sou militante do movimento das pessoas com deficiência. Eu vou falar um pouquinho. Eu fui presidente do Conselho Estadual, fui vice-presidente do Conselho Municipal, já fui coordenador especial da pessoa com deficiência no Estado. Então, eu já tenho uma caminhada de movimento bastante grande. Lutei pela Lei Brasileira de Inclusão há muito tempo, fui no Congresso, já briguei com deputado. Já fiz muita coisa em relação a isso, já participei. Não, já trabalhei um pouco com essa parte da participação. Então, a gente está aí no movimento, né? E na UFMG vocês vão ver que não é diferente também, né? Eu sou um dos responsáveis aí pela existência do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Não sou o único, mas sou um dos, né?
E a gente começou essa discussão lá em 2014, foi quando a gente começou no núcleo, e hoje o núcleo já tem aí de fundação 4 anos, né? Então é uma luta, tudo é luta, né? Também eu sou consultor para assuntos de acessibilidade e inclusão, consultor em audiodescrição, essas coisas todas aí que normalmente as pessoas com deficiência acabam sendo mesmo, né? E eu sou apaixonado pelo assunto e pelo que eu faço. Extremamente apaixonado pelo que eu faço. Né? Isso também é muito importante. Tenho um prazer enorme de ser técnico em assuntos educacionais dessa universidade. Tenho um prazer enorme de fazer o que eu faço, trabalhar com os alunos, com servidores com deficiência. E isso me move para que eu possa caminhar. Né? E caminhando a gente possa construir juntos aí, esse processo todo dentro da UFMG. E eu não coloquei aqui, mas eu também sou o servidor referência da Escola de Medicina e da Escola de Enfermagem. Né? O servidor referência significa que todas as questões relacionadas à acessibilidade e inclusão, tanto pedagógica quanto institucional, está eu aqui lidando com isso. Então pode brigar comigo se quiserem depois. Eu estou à disposição, tá bom? Brigar não, mas pedir. Sempre, fiquem à vontade. Pode passar? Por que falar desse assunto? Né? Aí eu coloquei uma citaçãozinha aqui breve de um artigo que eu gosto muito, que é sobre direitos humanos, pessoas com deficiência, e de um grande amigo meu, que tem uma citação aqui que diz o seguinte: na medida em que o sentimento social passa a adquirir a capacidade de introjetar valores compreensivos em relação a pessoas e grupos até há pouco estigmatizados, e a estrutura social garante normas que afirmam direitos comuns, a engrenagem social passa a mover-se com base em outro tipo de substrato, que lhe permita a valorização do sujeito, qualquer que seja ele, no pleno exercício de seus direitos humanos e fundamentais. Esse texto aqui é um texto importante porque ele traz para a gente uma noção de que para que a gente construa uma sociedade, para a gente construa uma realidade de inclusão, de acessibilidade, é necessário que haja também uma noção de solidariedade. Não é essa solidariedade cristã, não. Eu estou falando de solidariedade enquanto nação, enquanto povo, enquanto seres humanos que se ligam uns aos outros. Né? É essa solidariedade de cooperação, de um país que tem no seu bojo, no seu olhar, o conceito de que é necessário pensar que existem corpos diferentes e que esses corpos que são diferentes, por serem diferentes, eles precisam de tratamentos diferentes para que eles possam existir em igualdade de condição com as demais pessoas. Né? Não há formas de pensar diferente no mundo. Se a gente acha que existe uma homogeneidade, a gente não consegue caminhar. A gente sempre vai cuidar daqueles que têm mais força. E quem tem mais força, normalmente, nós vamos trabalhar com a lógica da cadeia alimentar. Então, a gente come os que estão embaixo. Né? E se a gente trabalha com a lógica da solidariedade, da diversidade, a gente consegue pensar nesses corpos que são diferentes, e a partir disso a gente consegue caminhar junto. Né? Um auxiliando o outro nessa caminhada. Então, a partir disso, por isso que nós temos aí, pode passar, o conceito de pessoa com deficiência. Né? Eu tirei do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, o conceito diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 3.146 de 2015.
Importante isso aqui, gente, eu vou voltar no conceito para a gente poder entender, né? Vamos lá, palavra por palavra no conceito, né? Eu sou sociólogo de formação, eu adoro análise de discurso, né? A gente vai tentar aqui trabalhar um pouco com as palavras, né? Considera-se pessoa com deficiência, então aquelas que têm impedimento de longo prazo, ou seja, não dá para falar porque agora eu estou com uma perninha quebrada porque eu tenho deficiência, mentira, né? Tem que ser de longo prazo, né? Prazo de natureza física, eu acho que todo mundo entende que é quando a gente diz de natureza física, né? Mental, aí aqui tem duas palavras muito importantes, que é mental e intelectual. Quem é da área da saúde está acostumado muito a lidar com a intelectual no sentido de tudo, né? Assim, vamos pensar, na verdade é mental, né? Nós estamos acostumados a lidar com a mental. Mental, você fala que a pessoa tem deficiência mental. O que nós pensamos quando a gente fala isso? Questões cognitivas? Ou doido? Vamos lá. Vamos pensar nisso, né? Quando a gente fala de deficiência mental, nós estamos falando aqui de pessoas que têm doença psicossocial, ok? Nós estamos falando de pessoas que têm esquizofrenia, de pessoas que têm depressão profunda. Nós estamos falando desse público. Então, o pulo do gato da Lei Brasileira de Inclusão inclui um público que é diferente também aqui na Lei Brasileira de Inclusão, né? E intelectual, uma diferença muito grande da deficiência mental para a deficiência intelectual. Deficiência intelectual, nós estamos falando de funcionamento cerebral, né? Nós estamos falando de processamento cognitivo. E aí, são as pessoas que antes eram chamadas de pessoas com deficiência mental, né? Então, a gente hoje trabalha com a questão da deficiência intelectual para a gente poder não confundir as duas questões e para a gente poder dar tratamento para as pessoas de forma diferenciada, porque são dois corpos diferentes, que funcionam de forma diferente, ok? Ou sensorial. Quando a gente fala de sensorial, estamos falando de cego, de surdo, surdo-cego, né? Nós falamos de pessoas com deficiência sensorial. Mas olha o pulo do gato da Lei Brasileira de Inclusão, que eu acho que tem a ver com o que nós vamos falar ao longo do processo e com a citação anterior. O qual, em interação com uma ou mais barreiras efetiva, pode obstruir sua participação, sua plena e efetiva participação na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Por que nós estamos falando isso? Que a deficiência hoje, a gente está trabalhando com a perspectiva da deficiência contextualizada, ou seja, não há mais que falar de deficiência somente do ponto de vista biológico, né? Nós não estamos falando de uma deficiência marcada no sujeito. Ou então eu digo, o Romerito é cego, ponto. Realmente, é ceguinho, cegueiro, né? Mas o Romerito também, ele vai deixar de ser cego em alguns momentos quando ele tem garantida a sua participação plena por meio da acessibilidade, né? Em alguma medida ele deixa, as incapacidades elas somem em alguma medida e aí essa pessoa passa a ter condição de participação na sociedade porque foi garantida a ele a acessibilidade. Então, quando a gente está falando de acessibilidade, nós estamos falando de tudo, né? As barreiras que nós encontramos na sociedade são inúmeras, né? Elas vão desde aquele processo arquitetônico até uma questão de conduta típica, né? Junto a uma pessoa com deficiência. Por exemplo, quando eu estou falando eu vou interagir com o cego. Aí o cego está lá com alguém acompanhando, está indo com ele para a loja, né? Sei lá, chegou na loja. Aí alguém, o vendedor, ao invés de perguntar para o cego assim, qual o tipo de roupa que você quer, vai perguntar para o acompanhante. Isso é uma barreira, né? Ou seja, isso não acreditar que aquela pessoa tem condição de responder pelos seus próprios desejos, né? Ou quando eu acho que uma pessoa com deficiência, por exemplo, não namora, né? Ou não tem filho, ou que o filho tem a obrigação de cuidar, né, dos pais, né? Então são visões de deficiência estereotipadas que também são tidas e vistas como barreiras que impedem a participação plena da pessoa com deficiência na sociedade. Por exemplo, quando eu estou na universidade, sou um aluno, estou na sala de aula e o professor prepara o material, vai passar um filme e não lembra que eu tenho deficiência visual, por exemplo, ele está impedindo que eu participe em igualdade de condição com os meus colegas. Se eu não faço uma adaptação, eu estou impedindo que meu aluno
ele tenha o seu direito de participar das aulas em igualdade de condição com os demais alunos. Então, não é só do ponto de vista arquitetônico, né? As barreiras, elas estão aí na sociedade e elas vão eu costumo dizer, desde a cabeça das pessoas até os pés das pessoas, ok? Pode passar? O que são barreiras, então, né? Por isso falando de barreira. Então, o que são barreiras? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que impeçam. Eu parei aqui. Por que eu parei aqui? Eu esqueci de colocar o resto. Por isso que eu parei aqui. Mas, para vocês entenderem também que a gente também é impedido, né? Então, essa interação que impede, olha aqui, nós estamos falando vou lá para as palavras não. Qualquer entrave, obstáculo, ok? Atitude, olha que interessante. Ou comportamento. Ninguém está falando aqui só da arquitetura física, mas o nosso posicionamento ante uma pessoa com deficiência, e aí a gente vai muito a fundo quando a gente diz assim, olha, é preciso acreditar que as pessoas com deficiência são capazes. Porque quando eu não acredito nisso, nada mais eu faço para que ela possa ter acesso. Nada mais. Então, se eu, enquanto docente, não acredito que aquele aluno pode aprender e ser um bom enfermeiro, por exemplo, né? Ou um bom médico, ou um bom sociólogo, vou puxar sardinha do meu lado também, a gente está falando de coisas que estão no nosso subjetivo. Então, se a minha imagem de deficiência é uma imagem de incapacidade, se eu jogo sobre os ombros do sujeito toda a responsabilidade por ele ser deficiente, eu estou impedindo que que essa pessoa tenha condição de exercer as suas funções enquanto pessoa. E eu não estou acreditando nele. Então, aí eu peço para passar de novo, o que são facilitadores, né? Eu coloquei que tudo que é barreira pode ser transformado em facilitador. Olha que interessante como que o mundo foi bom conosco, né? Assim, nós podemos pegar as barreiras e transformar essas barreiras em possibilidades, né? Então, qualquer ponte, eu troquei entrave o impedimento, eu troquei por ponte. Eu gosto da palavra ponte, né? A palavra ponte, ela é muito boa porque ela liga dois espaços que até então não seriam ligáveis, né? Então é uma ponte, atitude ou comportamento que facilitem a participação das pessoas com deficiência. Aqui eu completei, né? Ou então que o meu comportamento diante da pessoa com deficiência faz toda a diferença. E quando eu faço isso, adaptando os passos, nós vemos aqui os sites, né? Eu sou acadêmico, né? Eu adoro, quero mestrado, doutorado, né? Eu sou acadêmico, né? Adoro essa coisa de estudar, de ler, de fazer citação, de fazer pesquisa, de organizar conhecimento. Adoro. Mas peno com a CAP, com o Cielo, com o Google Acadêmico, né? Vocês viram aqui que é ponte. A gente precisa construir pontes para que as pessoas com deficiência também possam exercer esse direito de ser acadêmico, de poder pesquisar, de poder construir conhecimento, de poder fazer as coisas acontecerem do ponto de vista acadêmico também. E uma coisa que a gente chama atenção para isso, que na academia, e eu vou entrar no próximo slide, o que a gente pensa sobre esses conceitos todos que eu falei aqui? Por que eu estou falando deles, né? Se a desigualdade é um fenômeno socioeconômico, a exclusão é, sobretudo, um fenômeno cultural e social. Ok? Todo mundo está de acordo? Um fenômeno de civilização. Trata-se de um processo histórico através do qual uma cultura, por via de um discurso de verdade, cria o interdito, cria o interdito, e o rejeita,
texto é de Boaventura de Souza Santos. Por que eu coloquei esse texto? Né? Por que eu coloquei essa citação? Porque é importante a gente pensar que todo o nosso processo de exclusão das pessoas com deficiência, ele é construído por meio de um discurso. A gente vai falar disso aqui, porque a gente vai passar para o contexto universitário, que é o próximo slide. O que é o contexto universitário? 90 anos de universidade. Ok? Na época era 85. 90 anos de UFMG. Universidade melhor do país. Né? Assim, nos rankings, a terceira melhor. A universidade se enche de... Eu também me encho de orgulho disso. Eu trabalho nela. Né? Feliz demais, porque eu também contribuo para isso. Né? Querendo ou não, a gente contribui. Então, fico feliz também. Fico muito feliz. Mas a UFMG, quando você falava assim, não, nós precisamos dar um apoio para as pessoas com deficiência que estudam aqui nessa universidade. A universidade diz assim, não, mas a gente não tem alunos com deficiência, não. Aí você fala assim, meu Deus, será que esse povo está com a cabeça ruim, né? E aí, pasmem, a UFMG era consultora em acessibilidade, inclusão, principalmente inclusão escolar, para fora. Que legal. Ela é consultora para fora. Ela dá curso para professor, lá fora, faz pesquisa. Muito bacana, é ótimo. E dentro da UFMG? Qual que era a prática? Não tinha. Né? Aí isso incomodou o Romerito, porque o Romerito vinha lá da universidade particular por aí, que eu não vou falar o nome, né? E desde 2002 já tinha um trabalho enorme com a pessoa com deficiência. Fui aluno da instituição também, e fui funcionário dessa instituição, fui estagiário, fui funcionário, depois funcionário de novo, porque eu subi lá, cresci. Então, assim, você chega numa universidade federal que não tem, aí você vai procurar, tem uma política nacional para a inclusão nas universidades federais, e eu da UFMG, não tá. Né? A pergunta ficou latente. E aí, o que a gente precisou para convencer a universidade disso? Que a gente percebeu que tinha uma invisibilidade das pessoas com deficiência. Então, eu coloquei aqui como primeiro tópico, invisibilidade. Ou seja, as pessoas com deficiência estavam lá, eu as via, inclusive conhecia muitas delas que estavam ali na universidade, mas que não participavam da universidade efetivamente. Ou seja, falta de informações de quem é a população com deficiência. Não se tinha levantamento de quem eram as pessoas com deficiência, onde elas estavam, o que elas faziam na universidade. Não se tinha esse levantamento. Não sei se vocês lembram, mas em 2014 teve um censo, na matrícula de 2014-2. Foi o Roberto que tocou a Prograde para fazer esse censo. Então tá, vocês estão falando que não tem, então vamos fazer um censo. Aparece 360 alunos com deficiência, das mais variadas. E a gente cruza os dados dessas deficiências e a gente percebe que a grande maioria desses alunos estava em situação de desligamento na universidade. Por que será? Né? Por que será? Existia lá um serviço que era de produção de material acessível para as pessoas cegas, funcionava na biblioteca de uma única faculdade, que fornecia o serviço para a universidade inteira. E as outras unidades lavavam as mãos, né? Ou não sabiam. E os alunos ficavam das outras unidades, que tinham deficiência visual, não tinham nenhum tipo de apoio. Então, primeiro nós construímos essas informações. Cultura do se vira. Quem conhece essa cultura aqui na UFG? Alguém conhece a cultura do se vira? Né? Os alunos assim, são autônomos, vocês que constroem seus conhecimentos. Olha o discurso. O professor aqui é só um intermediário de conhecimento. Né? Aí eu viajo, coloco. Vamos lá, vamos caminhar. Próximo. Contexto universitário. Né? Vamos lá, continuando. Visão de coitadinho. É preciso fazer todas as concessões. É assim, o aluno tem deficiência. Eu
vou dar para ele o que ele pede. Se vira. Né? Então, professor, eu não consigo fazer prova. Você pode dar um trabalho para você em casa? Você dá. E aí? Ok? Então, assim, essa visão bem estereotipada da deficiência. Coitado. Não pode, não dá conta. Né? O professor nem devia nem estar aqui. Ok? Superação. A visão da superação. Visão de super-herói. Quem que não viu assim? Não já viu essa fala, né? Nossa, fulano é muito bom no que ele faz. Nem parece que ele é cego, ou nem parece que ele não anda, ou nem parece que ele tem deficiência, não sei o quê. Né? Só que, tanto uma visão quanto a outra, tanto a do coitadinho quanto a do super-herói, elas trazem duas coisas. Para o coitadinho eu dou tudo e eu não promovo a capacidade dele de ser alguém mais efetivo do